Bom dia! Ótima semana para nós! Aos pés da cruz, onde estavam aqueles que caminhavam junto dele, abandonado, vergonha dos homens, todos fugiram, mas aos pés da cruz, quem muito amou até o fim, permaneceu. Maria, Mãe das dores, Maria, Nossa Senhora esteve em pé até o fim. Maria, Mãe do amor, Maria, Mãe de Jesus, nossa mãe, me ajuda a ficar também em pé até o fim, aos pés da cruz, onde estavam, aqueles que caminhavam junto dele, abandonado, vergonha dos homens, todos fugiram, mas aos pés da cruz, quem muito amou até o fim, permaneceu. Maria, Mãe das dores, Maria, Nossa Senhora esteve em pé até o fim. Maria, Mãe do amor, Maria, Mãe de Jesus, nossa mãe, me ajuda a ficar também em pé até o fim, me ajuda a ficar também em pé até o fim. Bom dia, bom dia, bom dia, queridas! Deus abençoe a sua vida, a paz de Jesus, o amor de Maria, a alegria e a força do Espírito Santo esteja conosco nesse dia maravilhoso, 25 de maio, última semana do nosso mês de maio. Mais um café com pão da palavra. Sejam bem-vindos aqui no meu cantinho do café com Nossa Senhora, nesse mês especial. Essa imagem de Nossa Senhora das Graças, que ela está grávida. E a imagem de Nossa Senhora das Graças, ela está esperando Jesus, né? E uma semana linda, Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, a fundação da nossa igreja. Eu sempre comento aqui com vocês, né? O que seria das minhas faculdades, de tudo que eu estudei na minha vida e estudo até hoje, viu, gente? Que a psicologia é um ramo que você tem que estar sempre em renovação, sempre aprimorando, né? O que seria de mim, dos meus estudos, sem o Espírito Santo? Tem muita coisa aqui, quando eu atendo vocês mulheres, que eu respondo, não é pelo que eu estudei, não.
É pela força do Espírito Santo. Quando Ele revela, quando Ele mostra algo, né, que está lá escondido. E eu vou te ajudando a buscar isso dentro de você. E nós hoje também louvamos a ela, que foi a primeira a ser cheia do Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 1, quando o anjo Gabriel chega para ela e fala: ave cheia de graça. Esse cheia de graça era porque ela transbordava o Espírito Santo. E eu quero pedir isso para a sua vida hoje. Que o Senhor transborde em mim, transborde em você, transborde em nós essa graça do Espírito Santo. E sempre na segunda-feira, eu gosto de retomar um pouquinho as leituras do domingo. Aliás, aqui em Paraty, onde eu moro, teve a linda festa do Divino Espírito Santo. Parabéns a toda a igreja. Eu não pude ir todos os dias porque eu estava doente, né? Fiquei semana passada muito mal. Fiquei na cama mesmo, com a imunidade muito baixa, infecção altíssima no sangue. São as lutas da nossa vida. Mas no domingo é dia do Senhor, né? Eu me levantei e vamos que vamos. Primeira leitura de ontem, no domingo, dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana. Segunda-feira é o segundo dia da semana. E por que muitas vezes nossa vida não dá certo? Começa tudo atropelada. A gente já começa cansada. Porque domingo, que é o primeiro dia da semana, você não consagrou para o Senhor. Primeira leitura do domingo foi... Estavam todos reunidos no mesmo lugar, Atos dos Apóstolos, né? E veio de repente um vento impetuoso, línguas de fogo, e nós clamamos hoje esse fogo sobre a nossa vida. Esse fogo que nos faz permanecer em pé. Essa unção, essa força, como eu repito, que vai além das nossas faculdades, do que estudamos. Essa força que mesmo a gente estando fraco, nos levanta e fala: vai, querida, vai, querido, força, eu estou contigo. Coloca um sorriso nesse rosto. Gente, semana passada eu não estava nem abrindo os olhos, né? Quem me acompanha aqui, a minha mulherada, dos grupos, da imersão de cura e libertação para nós mulheres, viu o perrengue que eu passei a semana passada aqui. Nem os olhos eu estava conseguindo abrir, que a infecção tomou conta por dentro dos meus olhos, parecia uma conjuntivite, parecia que tinha areia dentro do olho. Mas força! Eu estou contigo. Eu te uso, eu te capacito. Para de dizer que você não é capaz. Para de dizer que você é fraco. Que você é fraca, que você não vai conseguir. Como diz a Estrela aqui, minha querida Pérola, lá do Canadá, lá de Montreal, que está aqui junto da nossa imersão desde janeiro de 2024, né? Bom dia, minha querida irmã. Peço força a Deus para aceitar e oferecer nossas tribulações. Amém, isso mesmo. Temos que aceitar e temos que ir em frente. Claro, não podemos nos debruçar diante das tribulações, deixar que elas nos vençam, né? Olha que palavras maravilhosas da liturgia de ontem, do domingo de Pentecostes, né? Eles eram um só coração, uma só alma, mas deixa eu dizer para vocês uma coisa, os discípulos só não desistiram porque ela estava ali. Vamos, filho. Meu filho prometeu, ele vai cumprir. Eu estou com vocês. Não desistam. Não desistam tão fácil. Quantos desistiram? Porque, queridos, vamos ser coerentes na palavra de Deus. Os discípulos estavam sendo perseguidos. Os discípulos estavam sendo hostilizados. Vamos matar eles como matamos o mestre deles. Muitos fugiram, como eu cantei nessa música de abertura, Maria, Mãe do Amor, que é minha música, que eu escrevi, compus. Ajuda-me a ficar em pé. E Maria foi ali dando força, fazendo aquela comidinha gostosa, aquele bolo de fubá recheado, cremoso. Você acha que Nossa Senhora ficava olhando? Ela cozinhava. Eles tiveram fome, eles tiveram medo.
Eles tiveram impaciência. Foram 50 dias ali esperando, enfiado numa sala, que é o andar de cima lá em Jerusalém, o cenáculo. É uma casa que cederam para Jesus celebrar a última ceia. Lembra? Quinta-feira da Paixão? Foi nesse mesmo lugar. Tive a graça, gente, de ir 18 vezes para a Terra Santa. E quantas vezes fui lá no cenáculo pedir a unção do Espírito Santo, eu, Padre Roger, Padre Bruno, Ironis Puldaro, naqueles cenáculos em Jerusalém, clamando hoje pela minha vida, pela sua vida. Não desista. E se a mãezinha de Jesus está cuidando, está ali insistindo, eu lembro da minha mãe falando, calma filha, essa dor vai passar. Calma filha, esse sofrimento vai passar. E por um filho a gente vence, né? Por um filho a gente luta e consegue. Então como é que a gente não vai conseguir pela nossa mãe? Eu me lembro quando a minha filha Heloísa teve neném. Teve a Sol, que hoje é minha netinha, que já está com 5 anos. Eu tenho 3 netos, viu gente? O Heitor, inclusive foi aniversário dele no sábado. Deus abençoe, meu querido netinho, tem 3 aninhos, filho da Camila. Depois vem a Angélica, também filho da Camila, que tem 9 aninhos. E a Sol, que nasceu aqui em Paraty, ainda antes de ir embora para Lorena. E ela queria tanto parto normal. E a minha filha Heloísa já foi para o hospital com 10 de dilatação já. Era normal. Estávamos lá glorificando a Deus. De repente, revirou. Simplesmente não nasceu normal. E teve que, de repente, fazer aquela cesariana. Eu tive a graça de cuidar da minha filha Heloísa no hospital, ali pós-cesariana, né? Tão pequenininha, Elo, é a minha menor bebê. Nasceu com 2,5 kg. Com 45 centímetros. Até hoje ela é pititiquinha assim, né? Mas canta. Mas a Heloísa toca todos os instrumentos. Professora de inglês de mão cheia. Aliás, se precisar de uma professora de inglês online, é ela, viu? Maravilhosa. E eu ali na cama com ela. Com a nenê, a Sol, pequenininha. E agora vai ter que tomar banho, né, filha? Vai ter que andar, né, filha, para sair os gases, né? Cesariana. A mulher, gente, é um ser extraordinário. Uma das maiores cirurgias do campo da medicina é a cesariana. Perfura 7 camadas para nascer o nenê. E depois quer que a mulher esteja sorrindo, quer que a mulher esteja amamentando. Desculpa. Aí ela, mãe, eu vou conseguir, porque a senhora está comigo. E levantei, dei banho na minha filha, andei com ela. 3 dias, eu já estava dando banho na Sol, cuidando da Sol. Mãe, a partir de agora não precisa fazer mais nada, porque a gente tem um ritual na nossa família, que os nossos nenéns não choram. Mas isso é uma criação que vem da minha bisavó Conceição, que é índia, era índia. E passou isso para minha avó, para minha mãe, para minhas tias. Então nós temos um ritual tanto de oração, quanto de descontaminação do leite materno e do corpo da mulher 3 meses antes de nascer o nenê e 3 meses depois de nascer o nenê, que o nosso nenê não chora. As pessoas ficavam assim, meu Deus, como é que pode? Eu viajava com todos os meus filhos, essas crianças não choram, porque só tem 2 motivos para a criança chorar. 3, na verdade. Fome, dor, ou se a mulher foi realmente vítima de muita violência na gestação. Violência psicológica e violência física. Senão não tem por que o nenê chorar. Se ele está alimentado e não está com dor, não tem motivo, né? E ali eu ensinei a meus filhos também, e a Sol, meus netos todos, né? Só teve cólica se a mãe contaminou o leite. Até o 3º mês de gestação, a mulher não pode comer uma lista de coisas que contaminam o leite. Por que eu estou colocando essa coisa tão frágil, assim, tão particular da nossa vida? Porque Nossa Senhora foi essa mulher que protegeu o seu filho, que disse, viu, vamos esperar a promessa do meu filho, ele vai cumprir. Não se desesperem. Gente, perdão, que eu tô com uma alergia, vocês não tem noção de tudo que eu passei semana passada. Dá vontade de coçar por dentro do olho. Aí você começa a falar, aí que coça mesmo, né? Desculpa, viu?
Sei que é desagradável aqui, mas ao vivo é assim. O que eu vou fazer? Vou ficar... Ai, glória a Deus, Nossa Senhora. Hoje a igreja celebra bem a memória de bem-aventurada Maria, mãe da igreja, que geralmente é na primeira segunda-feira após o Pentecostes, confirmado por vários papas da igreja, mas institucionalizada como festa mundial pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II. Então é tempo de muita graça para nós, queridas mulheres, para todo o povo de Deus, né? É que eu falo aqui mais direcional para as mulheres, né? Recadinho antes da gente então partilhar a poderosa palavra de hoje, que o café com pão da palavra é a partilha da palavra, de experiências de vida, né? Dois recadinhos que eu tenho é o seguinte. Primeiro recado, eu estou fazendo uma ação entre amigos, entre amigas. Você que não me ajudou ainda e pode me ajudar, eu vou sortear nessa sexta-feira, ainda falta 20 números. Vou estar sorteando essa caixinha, tá? Que vem dentro esse pencard, que são todas as minhas músicas, 8 CDs, sendo 4 pela gravadora Canção Nova. Hoje não tem mais CD, né? Mas eu peguei todos os CDs e coloquei aqui, ó, para você, e o meu testemunho de vida. Vai também o lindo terço da Pérola. Atenção, você de Ribeirão Preto, Sertãozinho, quarta-feira estou aí. Esse terço vai estar na minha loja, tá bom? Lindo, maravilhoso. Aqui a Nossa Senhora todinha cravejada de strass. E também tem a pulseira. A pulseira hoje eu não coloquei, ela tá pra cá. É a pulseira da Trindade. Deixa eu ver onde que eu enfiei ela. Ai, Jesus, são tantas coisas, né? A gente acaba esquecendo dos detalhes. E ainda para viajar, minha gente, para ir para missão, eu tô fazendo alfajor, pão de mel. Passei ontem o dia inteiro fazendo. Daqui a pouco eu vou voltar lá. Vou compartilhar a receita. Já tá aqui a Magda do Rio Grande do Sul. Lu, compartilha a receita com a gente. Compartilha, já tô preparando para compartilhar daqui a pouquinho, tá bom? Aqui a pulseira da Trindade, que vai com a oração, tá? Eu pertenço ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Eu sou uma pérola que um dia vai adornar a coroa do Rei da Glória. Pelas mãos da nossa pérola maior, a Virgem Maria, me ensina a ser uma mulher virtuosa. Vai dentro da caixinha essa oração também, tá bom? Já vou ficar até com a pulseira. Então, você que quer ajudar, Lu, como é que você faz para eu te ajudar aí com essa ação entre amigos? R$20 o valor, tá bom? Para me ajudar a comprar essa medicação que eu tô sem faz 2 meses sem a medicação. O terço, Elisângela, é R$30, mais o frete para sua cidade, tá bom? E essa linda camiseta, que ó, a Márcia, que chegou aqui ó, na loja. Corvinho, tá escrito embaixo, Mãe abençoada, rogai por nós, tá bom? Essa linda camiseta em todos os tamanhos, ó, aqui em Viscolaicra, ela é bem fresquinha, tá? Também tem PMG, GG e Extra G, que veste até os 56. Então me ajude também na loja, você também pode me ajudar aqui nessa situação que eu estou passando, que eu recebi essa graça de conseguir a ação do remédio de alto custo pela prefeitura aqui de Paraty. Só que faz 2 meses que a medicação não vem. Então eu preciso dar um jeito, que eu não posso ficar sem, tá? A camiseta é 70, Márcia, é o mesmo preço daquelas que eu levei em Rio Bonito, tá bom? E o alfajor, daqui a pouco, preparei os vídeos ontem e tô preparando hoje o restante dos vídeos para mandar para vocês a receita, gente, porque mulherada não tem pretexto de ficar sem dinheiro. Você pode fazer alguma coisa. Minha mãe sempre ensinou, quem não tem cão, caça com gato. Escuta, se vira, né? Vamos lá. Gente, se você fizer 20 pão de mel por semana, é 200. É R$10 cada um. Duvido você fazer 20 pães de mel, que é a receita do alfajor, que é bem fofinho, e não vender 20 pão de mel pela tua vizinhança, jogar no grupo de WhatsApp, né? Ontem eu fiz 100 pães de mel para levar para missão. Lá para Sertãozinho, que eu vou estar quarta-feira, na noite de louvor para mulheres destemidas pela fé do meu querido Padre Carlos, tá bom? Então o primeiro recado era esse. Me ajude a inteirar aqui
para que eu possa tomar essa injeção antes de viajar. São 2 injeções. Esse remédio do alto custo da prefeitura está por R$13 mil. Eu não tenho condições de comprar ele. Ninguém, né? Só se eu tiver muito dinheiro, né? Beijo, Hilda. Deus abençoe. Dudu está aqui comigo, Lu. Beijo no Dudu. Deus abençoe. Linda, linda camiseta, né, Márcia? É que eu vou lendo os comentários que vou emendando, tá bom? Outro recadinho. Imersão de cura e libertação para nós mulheres do mês de junho. Mês consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. E Jesus já me pediu para mandar todos os dias uma mensagem do Sagrado Coração de Jesus para você. Quem está aqui recebendo as mensagens de Nossa Senhora? Tá gostando? Mês de junho eu vou repetir. Vou fazer novamente. Me dá trabalho, me dá dor de cabeça. Meu Deus do céu. Hoje em dia tudo você tem que pagar, né? Porque não tem como você fazer tudo. Você tem que contratar uma pessoa que faz para você. É mais um gasto. Mas Jesus mandou, tá mandado. Então junho já começa semana que vem, hein? Não fique de fora. Já tem o grupo da imersão de junho. Vem participar. Cura, libertação, poder, autoridade sobre a nossa vida, sobre nós mulheres. Vamos ressignificar a nossa vida, dar sentido, usar esse propósito dessa dor, desse sofrimento, para alcançar mais mulheres para Jesus, né? A Hilda está falando que ela está amando as mensagens de Nossa Senhora, está compartilhando todas, isso mesmo, compartilhe. Quantos testemunhos eu estou recebendo aqui, Lu? Essa mensagem hoje caiu no meu coração, eu precisava ouvir essa mensagem. Então, além da mensagem, eu mando todos os dias a palavra de Deus para vocês, o estudo da minha palavra aqui, da minha Lectio Divina, eu compartilho com vocês, a mensagem do dia, e vou aqui uma ajudando a outra, uma puxando a mão da outra, e a Edna, minha querida aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, falou que está amando as mensagens, são lindas. Obrigada, Edna, querida, como eu te amo também, viu? E saiba que você está nas minhas orações aqui todos os dias. E lembrando, mulherada, que todos os dias eu rezo o terço da misericórdia. 3 da tarde e 3 da manhã, por todas as pérolas que estão no projeto Formando Pérolas. Esse é o meu compromisso com Jesus. Já há 30 anos eu rezo o terço da misericórdia, 3 horas da manhã. E agora eu coloco o seu nome. Pego o celular aqui, abro o grupo e vou falando o seu nome. Tá bom? Saiba que você está aqui nas minhas orações. Então, por tudo isso, saúde, saúde, pelo dom da nossa vida. Vinde, Espírito Santo, nos dá coragem, força para lutar, para não desanimar. E um beijo aqui para minha querida Adriana, lá de Sorocaba. Saúde! Deixa eu tomar minha água aqui. As olheiras, minha gente. Nem 1 quilo de base. 1 quilo de base resolve, gente, como eu tô abatida. E que eu tô maquiada, imagina se eu não tivesse. Quase nem o cílio eu consegui colar. Então, tanto que a gente não tem noção do estado que eu fiquei semana passada. Misericórdia. Minha filha, a Maria Clara, mãe, você não tá respondendo? Falei, filha, a mãe não tá nem pegando o celular, que eu não consigo nem abrir o olho. Que inflamou tudo isso aqui, ó. Mas glória a Deus. Vamos lá para a palavra então, mulherada? Já dei os recados. Você que está começando a me seguir no dia de hoje, coloco você aqui no colo de Nossa Senhora também, no colo de Jesus. Peço a força do Espírito Santo sobre a sua vida. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos vivendo agora a 8ª semana do tempo comum. Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Quantas maravilhas, né? Quantas coisas lindas Deus tem para nós. E nós temos todos os dons do Espírito Santo, só que nós temos que colocar em prática. E o Café com Pão da Palavra, todo dia, 10h30 da manhã, nos ajuda a colocar em prática. Lembrando que essa semana o Café com Pão só vai ter segunda e terça, porque eu vou viajar na quarta-feira.
Não sei se eu vou conseguir fazer. Vamos ver, pode ser que eu consiga, que eu também, né? Mas sabe, tá em outra cidade, outro lugar, não sei se eu vou conseguir dar conta de fazer, mas vamos lá. Muito bem. E a primeira leitura agora vai voltar para o livro do Gênesis. E essa semana a primeira carta de Pedro. E a primeira leitura de hoje vai nos recordar a história da nossa filiação, a história da nossa criação, né? Então diz a palavra aqui no livro do Gênesis, que é a primeira leitura de hoje, capítulo 3, versículo 9, do 15 ao 20. Diz assim que depois que Adão comeu do fruto da árvore, o Senhor Deus o chamou, dizendo: onde estás? E Adão respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor: mas quem disse que você estava nu? Então comeste da árvore de cujo fruto eu te proibi comer? Então vamos compreender aqui. O primeiro pecado que entrou na humanidade não foi comer o fruto. Aliás, nem fala que o fruto foi uma maçã, isso é invenção do homem, né? Deus chamou Adão e a mulher dele e falou assim: ó, queridos, vocês podem fazer tudo, que tudo é permitido. Mas dessa árvore aqui, ou seja, essa caixinha aqui, vocês não vão pôr a mão. Vocês não vão abrir. Então, qual que foi o primeiro pecado que entrou na humanidade? A desobediência. Deus falou: não faça isso. E eles foram lá e fizeram. E eu me lembro do meu querido saudoso Padre Léo, quando ele foi diagnosticado com câncer. Uma repórter de uma revista muito importante veio conversar com ele e falou assim: nossa, Padre Léo, hoje é muito pior do que aquela época ainda, né? Que hoje muitos dessa área do jornalismo querem esculhambar com a pessoa de Deus mesmo. Querem ridicularizar a pessoa de Deus. Essa mulher tentou fazer isso com o Padre Léo, né? Falou assim: nossa, Padre Léo, o senhor reza para tanta gente ser curada de câncer. Quantos testemunhos tem que o senhor, né? Jesus curou através do senhor câncer. Agora o senhor está morrendo de câncer? Por que você não pede para Jesus te curar? Aquela repórter falou de forma afrontosa e de forma a zombar do Padre Léo. Sabe o que o Padre Léo respondeu? Que eu levantei e aplaudi de pé, assim. O Padre Léo falou assim: seria muito injusto eu pedi para Deus me curar de uma coisa que eu mesmo me causei. Fumei a vida inteira. Usei maconha a vida inteira. Usei droga a vida inteira. Me converti, verdade. Mas vou pagar o preço, vou colher o que eu plantei. Isso é sobriedade. Quantos problemas de saúde eu tenho hoje são consequência de quando aqui, ó, eu dava baque na veia, que eu usava droga injetável. O que Deus tem a ver com isso? Nada. Aliás, estou viva aqui pela misericórdia de Deus, porque eu quis comer o fruto que Deus falou: não faça isso. E Deus usa da nossa mãe, Deus usa do nosso pai, Deus usa de um Frei Gilson da vida, de um missionário, de uma missionária, para falar: não faça isso. E você vai lá e faz. E de repente Adão viu que estava nu. O que significa isso aqui? Quando nós pecamos, que hoje não tem desculpa. Quanto conteúdo informativo tem, quanta coisa pra gente saber que aquilo ali é errado. Que aquilo ali me faz mal. Gente, vou fazer um gancho aqui. Essa influenciadora agora que foi presa novamente, podre de rica, já 12 mansões milionárias, vai se mancomunar com narcoterrorismo, porque não tem outro nome para falar. Se mancomunar com facção, foi presa de novo, não vou citar nomes aqui, que aqui tudo é meio sensível, né? Ou seja, minha querida, quanto mais você tem, mais você quer.
Minha mãe falava o seguinte: quanto mais se abaixa, mais a bunda aparece. Escute aqui, Deus falou para você não fazer isso. Deus falou: querida, não se envolva com esse cara que você vai se lascar. Escuta, não se envolva com essa amiga que ela não é tua amiga. Mulher que quer saber da tua sexualidade, tamanho dos documentos do teu marido, que roupa que você veste para ter relação com o seu marido, isso não é amiga. Tira, arranca da sua vida. E é isso que Deus está colocando na palavra aqui, na primeira leitura. Quem começou a me seguir hoje, nunca assistiu Café com Pão, eu explico a palavra de Deus da seguinte maneira. Eu vou lendo devagarinho e vou explicando. Porque eu tenho TDAH, gente. Então, se eu ler tudo até o final, o que eu li no começo mesmo? Não lembro mais, tá bom? Então, é meu jeitinho de explicar aqui que deu certo. Faz 30 anos que eu sou missionária da palavra de Deus, né? E uso aqui das minhas faculdades, do meu entendimento, do meu conhecimento para ajudar você. Então, não, querida, se Jesus falou, não faça isso. Quando você faz uma conta, Jesus fala assim, você não vai conseguir pagar, porque você não ganha isso. Ai, porque Deus vai lhe abençoar. Isso não tem nada a ver com Deus, minha gente. É questão de coerência. Aí a gente quer colocar a culpa em Deus aí, né? Ai, porque Deus não me abençoou. Não é que Deus não te abençoou, mas você não obedeceu. Primeiro pecado que entrou na humanidade, obediência, desobediência, né? Então Eva pecou pela desobediência, Maria acertou pela obediência. Eis aqui a serva do Senhor, né? Agora o segundo pecado vem no versículo 12. O segundo pecado, a desobediência vem ligada ao orgulho. Eu não reconheço e eu coloco a culpa no outro, mas a mulher que tu me deste, culpada, a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto e eu comi. Tadinha, não sabia. Deus não tinha avisado para ele. Não faça isso. Escuta aqui, você precisa colocar o dedo na tomada para saber que dá choque? Aqui, eu me machuquei ontem fazendo pão de mel, me queimei. Vivo queimado, na verdade. Me queimei aqui, ó, com o forno, só assadeira. Escuta, você sabe que queima? Por que você não protegeu a mão? Tá louca? Ou tá treinando? Você tá entendendo? Escuta, você precisa tomar um copo de veneno para saber que mata? Então é para dar licença, que aqui não tem gente tonta, não. Então muitas das coisas é consequência do que fazemos. Mas por isso que Deus enviou o Espírito Santo para mostrar. Fia, liga as antenas aí. Radar. Escute, foge disso. E disse o Senhor, versículo 13. Disse o Senhor à mulher: por que fizeste isso? A mulher também, ó. A mulher respondeu: mas a serpente enganou-me e eu comi. Ou seja, sempre a culpa é de uma outra pessoa. Ah, mas foi fulano que fez. E eu lembro dos meus filhos pequenininhos, Antônio e a Maria Clara, que gente, são duas figuras, já estão tudo moço. Gente, nenhum filho mais mora comigo hoje. 6 filhos. Tudo fora, tudo morando fora. Então, quando eles vêm na minha casa, é uma alegria. Maria Clara senta na minha cama e fala assim: ai, mãe, me conta um milagre. Me conta uma história que a gente viveu com a senhora e tal, né? E eu lembro que o Antônio foi pra escolinha, a Maria Clara ficou em casa, tava com gripe, doentinha, não mandei pra escola. Eu no escritório trabalhando, falei: nossa, vou ver o que a Maria Clara tá aprontando, tá muito quieta. Quando eu chego na cozinha, ela abriu a geladeira e pegou uma bandeja de Danone, abriu todos os Danones e passou o Danone na geladeira. Ela tava fazendo uma arte, né? Passou o Danone na televisão, no chão. Eu tinha um poodle branco, toy, o Juninho. Ela deixou o Juninho rosa de Danone, sabe? Aí eu dei uma dura, eu falei: minha filha, o que você fez? O que ela fez? Primeira coisa. Primeiro, a desobediência, tá vendo a palavra? Segundo,
Mãe, foi o Tony. O irmão estava na escola. Eu sempre chamou meu filho Antônio de Tony. Mãe, foi o Tony. São 1 ano de diferença os dois. Coisa mais linda da minha vida. Foi o Tony. Eu falei, meu Deus, o Tony tá na escola. A hora que ela percebeu que ela mentiu, ela falou assim, que diz uma linha da psicologia que a criança não mente até 5 anos. Claro que mente, como que não? Tá doida? Eu provo dos meus filhos que mente, sim. Para se livrar, é próprio do ser humano se defender, a primeira reação, né? Foi o Tony estava na escola. Eu falei, mas filha, como que teu irmão tá na escola? A hora que ela viu que ela mentiu, porque tem que jogar a culpa no outro. Ela falou assim, foi o Juni. Juni era o cachorro. Foi o cachorro, gente. O cachorro abriu a geladeira, abriu os Danone, passou em tudo a casa. Então, desde que a gente é pequenininho, a gente joga a culpa no outro. Tá aqui na palavra. A serpente foi que me fez fazer isso. Ai, porque o meu marido... Escuta que isso é incompetente para escolher marido. O problema não é meu. Mulherada tá cada vez mais incompetente. No namoro, o cara já te segurou assim, vai caçar coquina descida, desgraçar e de perto de mim. Vai pro raio que te parta. Agora você deixa uma puxada. Daqui a pouco você deixa um puxão de cabelo. Você tá na cama com ele, te chama de um monte de coisa que você não gosta. E você tá com o cara ainda? Tem que se ferrar. Bom inferno pra você. Quem me conhece sabe aqui que eu sou dura e sou reta. Não fico passando pano pra ninguém, não. Ai, porque você é muito dura. Não, eu sou realista. A mulher hoje com tanto poder, conquistou tanta coisa, mas não conquistou a inteligência de saber escolher o seu parceiro? Não. Pelo amor de Deus. Vai apanhar até quando? Não apanhou nem da mãe, nem do pai. Agora vai apanhar. Você tá entendendo? Então não coloca a culpa nele, não. Coloca a culpa em você. Tua mãe avisou. Tua família avisou. Teus amigos avisaram. O Espírito Santo te avisou. E aí o que diz o restante da palavra aqui? Então o Senhor disse à serpente, porque fizeste isso, serás maldita. Ou seja, quando a gente desobedece, quando a gente coloca a culpa no outro, a gente é maldito. Maldição, madicção, palavra maldita. Pode ver, a pessoa dá 10 passos para frente, 20 para trás. Vive consertando as cagadas do outro. Desculpe falar desse jeito, né? Eu sei que é feio, mas o jeito que eu falo é assim. E eu sou muito verdadeira. E Deus gosta de quem é de verdade. Não faça aqui uma máscara. Do jeito que eu sou aqui, eu sou na fila do banco, eu sou lá em Ribeirão Preto, que eu vou estar quarta-feira pregando para a mulherada. E diz mais o Senhor, serás maldita entre todos os animais selvagens e rastejarás sobre o ventre e comerá o pó todos os dias da tua vida. Então tem muitas pessoas que estão rastejando na vida. Porque são filhos da serpente. Filhos do maligno. Opa, Lu, mas então o que eu faço? Epa, para. Trata essa mente perturbada, que causa inferno na vida de todo mundo. Ou na sua própria vida. Deus não quer que você rasteje, você foi feita para brilhar, para a glória de Deus. E aí vem a palavra no versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Por isso que a imagem de Nossa Senhora, aqui também, Nossa Senhora das Graças, não dá para ver, mas a serpente está aqui no pé, ela pisa na cabeça da serpente. Aqui Nossa Senhora do Apocalipse, ela pisa na cabeça da serpente. Por quê? Porque ela foi obediente, porque ela não pôs a culpa em ninguém, não. Ela foi. Ela fez o papel dela. Você acha que na vinda do Espírito Santo, na palavra de ontem do Evangelho do domingo da Santa Missa, ela também não sentiu fraqueza, tristeza, mas ela não deixou desanimarem. Ela não deixou as pessoas falarem mal do filho dela. E a gente por muito menos deixa falar mal da nossa fé, deixa falar mal do padre, deixa falar mal da igreja. Ei, escuta aqui.
Coisa podre tem em todo lugar. Qualquer lugar que você for trabalhar na sua vida com o ser humano, tem podridão. Ai, porque na igreja não deveria. Pois é o primeiro lugar que vai ter. Porque a igreja é o maior lugar de gente que reúne gente louca, gente perturbada, gente machucada, mas que quer sair daquilo, que não quer rastejar a vida inteira, que quer sair daquela situação de pecado, de cegueira espiritual, né? Versículo 20, primeira leitura ainda, hein? E Adão chamou a sua mulher de Eva, porque é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, se pela desobediência e orgulho de Eva entrou o pecado no mundo, pela obediência de Nossa Senhora entrou a salvação e veio o Espírito Santo, porque ela não deixou eles desistirem. A palavra de Deus é muito clara quando ela fala: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Maria, a mãe de Jesus, estava com eles, cuidando, fazendo a comidinha, orando: calma, filho. Como minha mãe quantas vezes fez comigo e quantas vezes eu fiz com meus filhos. E eu tenho uma filha querida, porque são 6 filhos, né, gente? 4 mulheres e 2 homens. Um homem no céu, um homem aqui na terra, que o João Paulo Deus recolheu. E essa uma das minhas filhas passando uma dificuldade no serviço, deu uma reviravolta no trabalho dela. E aí ela mandou uma mensagem: mãe, tô precisando de mãe. Quero conversar com a senhora. E conversei bastante com ela e tal. Fiz uma videochamada com ela, né? Ela: ai, mãe, eu esqueci que a senhora é a senhora. Ai, como é bom falar com a senhora, né? Falei: mas a mãe tá aqui, mas é que eu não quero incomodar. Porque eu ensinei filho sair de casa. Não fica levando o problema pra mãe. Minha mãe falava: me traz o problema já resolvido. Me traz o problema já esclarecido. Não vem me trazer problema. Minha mãe me doutrinou assim. Eu doutrinei meus filhos assim. Eles são incapazes. Muito raro, né? Ela: mãe, tá acontecendo isso, mas a senhora me ensinou. Olha a resposta. Do dom de fortaleza, que é o dom do Espírito Santo, que a gente vai ali introduzindo na vida do filho, da filha. Mas a senhora me ensinou, mãe, que tudo vai dar certo. E a senhora ensinou a gente a se virar. Então não tá pingando aqui, mas já tô fazendo outra coisa aqui, que não é na minha área. Aí tem gente que fica ali, né? Bitolada porque não deu certo na área dela. Ai, porque daí não vou fazer nada. Escuta aqui, vai ficar até quando morando na casa da mãe? Vai ficar até quando dependendo de pai e mãe? Força! Levanta, o Espírito Santo está sobre nós. Não tem desculpa, no escusas. Não tem desculpa. E o salmo de hoje, o Salmo 86, dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. É o refrão do salmo de hoje. Dizem coisas gloriosas. Ah, meu Deus, como eu fiz memória ontem do meu batismo no Espírito Santo. Não batizado, que a gente foi batizado pequenininho lá, sacramental. Mas esse reavivamento do fogo do Espírito Santo, que tem que ser todos os dias. E quando a gente faz esse exercício todo dia, se cumpre esse salmo. Nós dizemos coisas gloriosas. O Senhor fez em mim maravilhas. Gente, eu já estive morta. O ano passado, 2025, umas 4 vezes eu fui para o hospital morta. Que em janeiro, quando eu voltei, minha roupa estava cortada, eles estavam me desfibrilando. Cheguei com a pressão a 27, quase morri. Então, olhando para tudo isso, olha para a tua dor, olha para o teu sofrimento. O Senhor me levantou. Glória a ti, Senhor. O Senhor está me levantando todos os dias, de todas as lutas, de todas as tribulações. Creia. Hoje, nesse dia 25 de maio, que a igreja celebra a memória da bem-aventurada Virgem Maria, mãe da igreja, minha mãe, sua mãe. O que está te faltando? Quantas vezes eu convido aqui mulherada
Vem fazer imersão de cura e libertação para nós mulheres toda quarta-feira, 19h30. Hoje, segunda-feira, nós vamos ter imersão, porque quarta-feira eu vou estar em Ribeirão Preto. Vem fazer, vem experimentar. Dá um sentido para sua vida. Arrancar essas teias de aranha que tá aí por dentro do teu cérebro, travando a sua vida. Sai dessa cama. A cama, quanto mais você fica nela, mais ela te engole. A não ser em casos que a pessoa não tem o que fazer mesmo, que ela tá na cama mesmo, né? Como tem pérolas aqui do projeto Formando Pérolas, que a doença não permite mais que a pessoa levante. Mas mesmo assim ela tá em pé aqui por dentro, ó. E o Evangelho, vamos lá. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam em pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena, 3 Marias. E do lado estava mais um rapazinho chamado João, que nessa época tinha 17 anos. Porque João, quando conheceu Jesus no início do seu apostolado, do seu ministério, João tinha 13 anos, 14 anos, jovenzinho. Então João não estava ali porque ele queria, porque todos fugiram, foi o que eu cantei no início. Todos fugiram, mas aos pés da cruz, quem muito amou até o fim permaneceu. João não estava ali porque ele queria, porque todos fugiram, todos traíram Jesus. Mas João com certeza foi junto, porque Nossa Senhora falou, você vai junto comigo. E ele estava ali meio perdido, meio sem saber o que fazer. E Jesus, ao ver, versículo 26, a sua mãe, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Daquela hora em diante o discípulo acolheu consigo, porque naquela cultura, e até hoje é assim, uma mulher viúva e que o filho faleceu, ela era jogada para a marginalidade da sociedade. Nem o que comer tinha. Por isso que a palavra tanto fala cuidar das viúvas, porque a mulher era totalmente desprezada. Filho, eis aí a tua mãe, cuida dela para mim. Eu tive a graça de ir mais ou menos umas 6 vezes lá para Turquia, Istambul. Eu amo aquele lugar, né? E ali na Turquia, onde era a região de Éfeso, que é a casinha de Nossa Senhora, que João cuidou dela até o final. Aliás, João foi o único discípulo que não foi martirizado. Todos os outros morreram, crucificado, decapitado, jogado pro leão comer. João foi o único que morreu de velhinho. Na ilha de Patmos, quando ele escreve todo o livro do Apocalipse. Sabe por que João não morreu martirizado? Porque ele cuidou da mãe de Jesus. Porque ele foi fiel até o fim. O que Jesus quer dizer para nós? Cuide da mãe dele. Zele, defenda a sua fé, honre a sua fé. Eis aí a tua mãe, você tem uma mãe. Não é porque você teve dificuldade com a tua mãe ou com alguma mulher na sua vida que você vai desprezar aquela que é santa, que é irrepreensível, que é obediente. E daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. E depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse, tenho sede. Que foi uma das palavras de Jesus na cruz. Tenho sede. E havia ali uma jarra cheia de vinagre. E amarraram uma vara com uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Só quero fazer aqui uma observação. Essa jarra com vinagre, com essa esponja, ela era usada para asepsia das partes íntimas dos soldados romanos quando eles iam na latrina. Sabia disso? Uma poderosa pregação que eu escutei do Moisés Rocha, do padre Paulo Ricardo, que mudou a minha visão. Ou seja, não foi simplesmente um vinagre que foi dado para Jesus,
Foi aquilo que eles usavam para se limpar, porque na época não existia papel higiênico. Ai, é nojento? Deu um embrulho no seu estômago? Pois Maria olhou aquilo. O soldado pegou com a lança, aquela esponja, cheia de merda, desculpe falar desse jeito, e colocou na boca de Jesus. E Maria estava em pé aos pés da cruz. Não estava dando piti, porque se fosse eu voava no pescoço do soldado, né? Olha só a têmpera do Espírito Santo. Nossa Senhora olhou aquilo. Jesus, tenho sede. Ele embebeu a esponja naquele vinagre que limpava as partes íntimas do número 2 que eles fizeram na latrina e deu na boca de Jesus. Você sabia disso? Por isso é que a palavra é sempre nova. A palavra sempre nos surpreende, né? Versículo 30, Jesus tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E inclinando a sua cabeça, entregou o seu espírito. Era o dia da preparação da Páscoa dos judeus. Queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados, tirassem da cruz. E os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro que estavam crucificados ao lado de Jesus. E ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Falando aqui clinicamente, na medicina, na ciência, sabe quando que jorra a água de um corpo humano? Quando não tem mais hemoglobina, porque todo o sangue já foi jorrado. Jesus não tinha mais sangue, gente, ele ficou igual um porco virado de ponta cabeça, que é assim que faz, né, com aquele animal que a gente vai comer. Por isso que fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, é o sacrifício. E ali fica sangrando tudo aquilo para daí depois ele ser, né, cortado. Foi assim que ficou. E Nossa Senhora aos pés da cruz olhando aquilo. Mas, gente, por muito menos que fizeram com o filho meu. Eu subi nas tamancas, eu gritei, eu urrei. Você está entendendo? Meu Deus! Hoje a igreja celebra, não é por acaso. Foi instituído pelo Papa João Paulo II essa linda espiritualidade. No dia seguinte do Pentecostes, Maria, mãe da igreja, bem-aventurada, se o Espírito Santo veio sobre o maior número de pessoas possíveis, que não estava só os 12, era mais ou menos o número de 120 pessoas naquela sala, naquele cenáculo. Se eles não desistiram é porque Maria esteve lá, segurando as pontas. Eu tenho certeza que muitos saíram, foram embora. Mas só permaneceu quem aqui, ó, segurou na mão da mãe. Quem esteve ali, ó, ela falando: meus queridos, meu filho prometeu, ele vai cumprir. Meu filho prometeu, espera, mas não vamos negar. Na humanidade dos discípulos que eles tiveram medo, preocupação, falaram para os cotovelos coisa que não devia. É ou não é? Porque é assim que a gente é. Ai, Deus me esqueça. Ai, joguei pedra na cruz. Isso que eu estou passando. Não, primeira leitura. O que nós estamos passando é a gente que comeu do fruto proibido. A gente que comeu, desobedeceu o que Deus mandou fazer, não fazer, e a gente fez. Amém, minhas queridas? Coloque a mão no seu coração nesse finalzinho de café com pão da palavra e reconhece agora: Senhor, eu sou difícil. Senhor, muitas vezes nem eu me aguento, nem eu me suporto. Jesus, tem vezes que eu penso também em largar tudo. Mas o Senhor manda e fala assim: mãe, eis aí tua filha. Olha o que ela está passando. Ajuda ela. Foi a ponte que Jesus deixou na humanidade para a nossa vida. A mãe dele. E deixa eu falar uma coisa.
Quem fala mal da mãe de Jesus, segundo São Luís Maria Grignon de Montfort, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção, a qual eu sou escrava fazem quase 20 anos que eu sou escrava de Nossa Senhora. Todo ano eu tenho que reler o livro para fazer novamente a preparação. São Luís fala isso. Quem fala mal de Nossa Senhora está possesso do demônio. E é verdade. Porque o ser humano que o inimigo mais odeia é a Virgem Maria. Pela sua obediência, pela sua retidão. Então pede agora, Senhor, pela intercessão de sua mãe Maria Santíssima, me dá essa graça de ser melhor do que ontem, de fazer a tua vontade, de ser fiel aos teus preceitos, de não desobedecer, porque vai dar ruim para mim isso. Vai dar errado. E reza comigo, hoje eu quero pegar essa cruz, que eu já até separei aqui para levar para a missão, essa cruz que eu ganhei do Padre Bruno, lá da Canção Nova. Embora eu fui muitas vezes para a Terra Santa, mas o padre exorcizou ela para mim. É igual a dele. Você já viu a cruz que o Padre Bruno usa? O Padre Bruno é meu padrinho, meu amigo. Essa cruz, ela tinha as relíquias aqui da Terra Santa, né? Só que um dia eu rezando lá em João Molevade, Minas Gerais, a cruz estourou na minha mão. Assim, pá! Essa cruz que me acompanha faz... O Padre Bruno me deu faz uns 20 anos essa cruz. Eu peço que, olhando para ela, você entregue agora seus medos, as suas desobediências, eu entrego as minhas também. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos, ó glorioso patriarca São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas dos demônios. Ordena-lhe Deus. Instantemente vos pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Que assim seja. Amém. São Gabriel, São Rafael e São Miguel, rogai por nós e defendei-nos neste combate. E reza comigo aqui essa oração poderosa. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam da vossa face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! E viva o Espírito Santo! Viva, viva a nossa Igreja Católica! Viva que Pentecostes é a fundação da nossa Igreja Católica, onde tudo começou. Viva, amém! Deus abençoe, um ótimo dia para vocês. E eu vou encerrar com os recadinhos, né? Estou fazendo uma ação entre amigos de R$20. Quem puder me ajudar, me chama no privado. Quais são os brindes? Vou sortear essa sexta-feira, se Deus quiser. É para compra de 2 medicamentos, que eu não consegui juntar tudo ainda, tá bom? Eu precisava tomar essa medicação amanhã, para poder viajar tranquila. Então você que quiser e puder adquirir 1, 2, 3, 4, 5 números, me ajude. Quais são os brindes? Esse lindo terço da pérola, tá bom? Vai dentro dessa caixinha aqui do Espírito Santo. Dentro da caixinha vai o terço, vai esse pen card com todas as minhas músicas. São 8 CDs e mais o meu testemunho de vida. E essa pulseira linda aqui, sem o machucado, que eu me queimei fazendo pão de mel, gente. Ai, fazendo alfajor para levar para missão. Me queimei ontem aqui, ó. Ai, tá doendo. E vai junto essa pulseira. Eu pertenço ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Eu sou uma pérola que um dia vai adornar a coroa do Rei da Glória. Pelas mãos da nossa pérola maior, a Virgem Maria me ensina a ser uma mulher virtuosa. E junto, dentro da pulseira, vai a oração. Essa oração que eu acabei de rezar aqui para você, que estou esperando a audiência com o meu bispo querido para autorização
da bênção dele aqui também para ser uma oração que a igreja autoriza, tá bom? Mas eu estou aqui firmando esse compromisso. E o outro recadinho, imersão de cura e libertação para nós mulheres, toda quarta-feira, onde eu trabalho através da terapia, da espiritualidade, nosso retorno para Deus, sair da depressão, levantar e pelas mãos da nossa pérola maior, que é a Virgem Maria. Por isso que eu chamo as mulheres de pérolas. Lu, como é que eu faço para fazer a inscrição para o mês de junho? Onde todos os dias eu vou mandar uma mensagem do Sagrado Coração de Jesus para você. Aqui nos meus stories do Instagram tem um link. Você vai clicar e daqui a pouco eu chamo você aqui para te explicar como é que funciona. Que na quarta-feira da semana que vem, que vai cair dia, não consigo enxergar o calendário, tá longe. Quarta-feira da semana que vem já é junho, minha gente. Estamos despedindo do mês de maio. E eu quero aqui agradecer por todas as minhas pérolas queridas, mulheres amadas, que caminham aqui comigo, pelos eventos por todo esse Brasil que eu vou pregar para as mulheres, palestrar, dar testemunho, contar para vocês tudo que Jesus fez na minha vida. Trabalho também a questão da psicologia, que hoje é muito importante, cuidar da nossa saúde mental, tá bom? Você que quer me levar para sua cidade, também aqui nos stories tem o meu Instagram, o Instagram você já tá aqui, né? A louca. Ai, meu Deus, tem o meu WhatsApp, isso, WhatsApp, tá bom? A veieira tá chegando, minha gente. Glória a Deus, eu vou encerrar com a música Avivando Corações, que é essa música que eu compus, linda, entrou no DVD do Padre Bruno, lá da Canção Nova. E essa música que tem ajudado muita gente. Ai, Lu, eu amei a live, mas perdi metade. Como é que eu faço para assistir ela inteira de novo? Vai no meu YouTube, Luflix Psicologia e Fé, ou Doutora Luciana Psicóloga, tá bom? Daqui a pouquinho essa live vai estar lá no meu canal do YouTube, beleza? Beijo, gente, amo vocês. E vou encerrar com a música Avivando Corações. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe. Eu creio no Deus que sonha os meus sonhos e que as suas promessas irão se cumprir. Eu creio que Ele faz tudo novo, reaviva o fogo do Espírito em mim. Eu creio no poder de um povo que adora e louva ao único Deus. E aqui Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças, fazendo um milagre acontecer, avivando os corações, ressuscitando as esperanças. Ele está fazendo um milagre acontecer. Tchau, tchau, gente. Obrigada.